A paz do Senhor, eu sou a missionária Adriana Cunha, da cidade de Jacareí, e quero estar deixando uma reflexão, tendo um texto de referência, o Lucas capítulo 1, o versículo 37, um versículo bem conhecido que diz, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37, porque para Deus nada é impossível. Esse capítulo, né, é escrito pelo discípulo Lucas, né, e ele é cheio de detalhes, ele é bem rico, né, Lucas era médico, né, então é um capítulo bem com vários detalhes. Então começa fazendo um paralelo do nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo, né. João Batista foi o precursor, foi aquele que anunciou, né, que Jesus estava ali, que Jesus havia nascido, que o Salvador estava chegando, né? Que os planos de Deus iam ser cumpridos. E Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é aquele que morreu por mim, por você na cruz, ele é aquele que morreu por todos, né? Levando sobre ele todas as nossas transgressões, todas as nossas doenças, enfermidades. Ele que nos proporcionou, né, um relacionamento pessoal com Cristo, né, com Deus, porque até então a gente tinha-se um véu, né, que tinha-se uma separação, né, o pecado nos separava desse relacionamento que hoje nós podemos ter com Deus. E Jesus Cristo foi aquele que nos proporcionou isso, né? E além do mais, derramou o Espírito Santo sobre nós, né? E hoje nós podemos ter uma intimidade com o Pai, um relacionamento bem próximo com Deus novamente, né? E a figura simbólica, né, foi que o véu se rasgou, né? E hoje a gente pode ter esse relacionamento com Deus. Falando do versículo, né? Porque para Deus nada é impossível, e começa mostrando a impossibilidade e mostrando como que Deus transforma a impossibilidade, como que Ele pode transformar aquilo que não é possível para os homens em milagres, em vitórias, em bênçãos, né? Zacarias era casado com Isabel, que era prima de Maria, e Zacarias e Isabel não podiam ter filhos, né? Já eram avançados de idade e não tiveram filhos, eles eram estéreis, né? E não podiam gerar filhos. E o anjo Gabriel aparece, né, para Zacarias e fala que Isabel vai gerar um filho. E ele duvida do anjo Gabriel. Ele fala, mas como assim? Eu sou velho? Isabel também? Como nós vamos gerar um filho? E ele duvida do milagre, ele duvida do que Deus era capaz de fazer ainda na vida dele. E como ele duvidou, ele ficou mudo, né, durante toda a gestação de Isabel, desde que ele saiu daquele encontro com o anjo, né, com o anjo Gabriel, ele ficou mudo. Durante a gravidez de Isabel ele ficou mudo, só após o nascimento, só após colocar o nome, né, do João, né, falar que a criança iria chamar João, que daí quando o milagre estava, vamos dizer assim, concretizado na vida deles, né, que daí ele voltou a falar. E às vezes é assim conosco, né? Às vezes nós temos situações que a gente acha que não é mais possível Deus mudar. Às vezes não é mais possível Deus reverter. Mas aí quando nós vemos esse versículo, porque para Deus nada é impossível, quando nós vemos essa história do nascimento de João Batista, quando nós vemos a história do nascimento de Jesus, né? O mesmo anjo Gabriel apareceu a Maria e disse que ela ficaria grávida, e ela disse, mas como assim? Né? Não duvidando, mas perguntando como vai se acontecer esse milagre, se eu não conheço o varão ainda, se eu apenas estou noiva, como que vai se dar esse nascimento? Mas ela não duvidou do que Deus era capaz de fazer na vida dela. Ao contrário, ela disse, eis-me aqui, a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra.
que nós possamos nos espelhar nessa serva do Senhor, que nós possamos nos espelhar na mãe de Jesus, que nós possamos nos espelhar como ela aceitou os propósitos que Deus tinha na vida dela. Eu e você, todos nós temos propósitos de Deus a serem cumpridos em nossas vidas. Então, que nós possamos falar também: eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, com a palavra de Deus. Ele que determina as nossas vidas, Ele que determina os nossos milagres, as nossas bênçãos. Não há nada, não há situação nenhuma que Ele não possa reverter. Seja saúde física, mental, espiritual, um desemprego, um relacionamento, trabalho, qualquer situação que esteja te afligindo, a salvação, talvez a sua, talvez de algum familiar, de algum filho, qualquer situação, Deus pode mudar. Deus pode reverter, Ele tem esse poder para mudar toda e qualquer situação sobre as nossas vidas, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Talvez uma situação esteja tão difícil, você esteja passando por uma situação tão difícil na sua vida, você esteja no fundo do poço, ou você não encontra a luz naquele túnel que você está, você não encontra saída, parece que você está num local sem saída, mas Deus pode reverter essa situação. Toda e qualquer situação Deus pode reverter, e Ele quer reverter, O primeiro passo é nosso, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então Deus pode mudar as nossas situações, Ele muda, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele tem poder, como Ele fez na vida dessas pessoas, Zacarias e Isabel desejavam ter um filho, já tinham acabado a esperança na vida deles. Humanamente já não era mais possível, cientificamente já não era mais possível, mas Deus entrou com um milagre e fez na vida deles. Maria, uma jovem simples, muito jovem, noiva, desposada, nem sequer imaginou que podia gerar o Salvador, e ela foi a escolhida para gerar o nosso Salvador. Ela foi a merecedora. Por quê? Porque ela era fiel a Deus. Ela era fiel a Deus. Então, que nós possamos nos espelharmos nessas pessoas que têm Deus como referência e tiveram suas vidas transformadas. Que nós também possamos permitir que Deus transforme as nossas vidas. Que a gente entregue a nossa situação ou nossas situações, ou as situações, ou os problemas, os desafios, não sei que termo você usa, mas que você entregue aquilo que te incomoda, aquilo que precisa ser mudado, precisa ser modificado, e que por você, que humanamente não é possível, mas que você entregue, se entregue verdadeiramente ao Senhor, entregue esses problemas ao Senhor, e veja o que Ele fará. Ele vai cumprir os propósitos que Ele tem, que todos nós somos escolhidos. Às vezes achamos que só Maria é escolhida, que só Isabel é escolhida. Não, todos nós somos escolhidos, cada um para cumprir uma missão. Então que Deus cumpra a missão que Ele tem sobre as nossas vidas, que Ele venha e cumpra os propósitos que Ele tem, porque tenha certeza que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que aqueles que você pode ter sonhado, que você possa estar sonhando, ou talvez nem estar mais sonhando porque não há mais esperança, mas Deus tem sonhos maiores e melhores. Creia nisso, Ele é o nosso Pai. É o nosso amigo, o nosso provedor, o nosso protetor. Ele é um Deus de milagres, um Deus de maravilhas. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Ele tem poder e Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Essa é a palavra que eu deixo para você.
porque para Deus nada é impossível. Deus te abençoe.